Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Dimensões e Mecanismos de Interação em Ecossistemas Empreendedores e Inovadores no Agronegócio. Conosco, a sua autora, a doutora em Administração pela USP, Gláucia Bambira Silveira. Gláucia, obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. E aí vamos lá, né? Como é que surgiu essa temática? Já tinha ligação com o seu mestrado ou foi algo novo que você começou a estudar a partir da sua entrada na USCS? Foi algo novo, porque no mestrado eu estudei sobre segurança pública, né? Guardas municipais. E quando eu entrei no programa, a minha intenção era estudar inovação nas universidades, né? Então também não tem nada a ver. Só que eu conheci a Isabel, e a Isabel sugeriu que eu fosse atrás de um tema que fosse atual, que fosse importante, que pudesse fazer uma contribuição assim para o país, né? Para a economia, trazer um estudo mais robusto, né? E aí ela falou assim, olha, eu gosto muito do agronegócio, dá uma pesquisada nessa área, né? E eu comecei a pesquisar sobre agronegócio. E eu cheguei nas startups, aí das startups do agronegócio elas chamam Agtechs, né? Ou Agtechs. E de lá eu encontrei os ecossistemas empreendedores inovadores, né? Principalmente o primeiro foi do Mato Grosso, depois eu descobri o de São Paulo e também um do Paraná. E nessa escolha dos 3 ecossistemas, eu falei, como eu moro em São Paulo, eu vou escolher o paulista, né? E aí eu entrei em contato com eles, né? Inicialmente, antes de desenvolver a pesquisa, e fui visitá-los. Então fica lá em Piracicaba, é um ecossistema que foi criado oficialmente a partir de 2016, para poder, assim, oficializar algo que já estava ocorrendo lá na região, né, na cidade, principalmente de Piracicaba, que é essa ligação entre as instituições, empresas, startups, cooperativas. E eu entrei em contato com a Tech Valley, né, que é o ecossistema, e fui fazer visitas presenciais, onde eu conheci as pessoas e fui conversando com eles, assim, o que seria interessante, o que eu poderia contribuir para eles na prática com a minha pesquisa. E aí fui conversando, onde cheguei nessa questão, o que seria importante, quais são as dimensões desse ecossistema, né? E também a questão de relações, né? Relações entre eles, entre as pessoas, entre as instituições. E comecei a estudar, comecei a ler, busquei muita literatura e mantive esse contato mais próximo lá com os integrantes, né, da Agtech Valley. E com isso, aí eu já fui aperfeiçoando a pesquisa e buscando esse referencial. E nesse referencial teórico, eu fiz uma pesquisa bem aprofundada, assim, inicialmente bibliográfica, né? Eu fui buscando também subsídios para desenvolver aí os meus procedimentos metodológicos para atingir aqueles objetivos que a pesquisa tem. E a partir desses desenvolvimento do metodológico, aí eu descobri que lá a gente poderia dividir os integrantes, né, do ecossistema, que no total, em novembro, eles estavam em 166, né, no total, mas eu poderia dividi-los em duas categorias, vamos falar assim, que seriam os orquestradores e os operadores. Os operadores seriam as empresas já formadas e as startups. Né? Então, ali você tem esse conjunto. E os orquestradores são os demais integrantes, aqueles que são, por exemplo, as universidades, as cooperativas, os centros de pesquisa, coworking, e também ONGs, né? Que seriam organizações não governamentais também atuantes lá. Então, a gente tem também a Associação Comercial, Sebrae, e eu fui dividir em 2 grupos, né? Aí, no primeiro grupo, que são os orquestradores, eu delimitei 15 de diferentes instituições, pessoas, convidei-os assim, para participar da entrevista, e foram muito receptivos, eles me concederam a entrevista. E para as startups e as empresas, que era um grupo maior, eu
fiz questionário, aí eu encaminhei para as empresas, peguei os e-mails, então assim, eu tive muita facilidade por ter feito já essa parte preliminar, né, de aproximação, de conhecê-los e também de pesquisar algo que fosse interessante para eles, né. E esse AgTech Valley, o interessante dele é que ele foi criado por 3 pessoas, né? Que é o Matheus Mondim, o Sérgio Barbosa e também o José Tomé. E eles continuam atuantes lá no ecossistema, né? O Matheus Mondim é professor da Exalc. O Sérgio, ele é da Exalctech, que é a incubadora tecnológica. E o José Tomé, ele é do coworking, AgTech Garage. Então, eles continuam atuando muito fortemente, eles têm uma influência muito grande, eles têm muitas interações, né? Então, assim, eles têm muito almoço, café, então esses mecanismos de interação, principalmente informais, eles fortalecem muito esse ecossistema lá, e também os formais, eles fazem muitos eventos, e mesmo com a pandemia, eles continuaram muito atuantes, né? Então, isso foi muito, muito bacana. Assim, eu tive algumas limitações com a minha pesquisa, porque justamente eu fui campo em plena pandemia, né? Então, assim, isso dificultou muito assim a aproximação com o campo, mas como eu já tinha feito essas interações presenciais antes da pandemia, né? Então, isso me facilitou bastante, né? Então, eu conseguia ligar, eu tinha o WhatsApp de várias pessoas, um indicava o outro, então isso me fortaleceu bastante. E depois, quando a pesquisa pronta, eu encaminhei para eles, né? Então, teve alguns que pediram impresso, encadernado, então eu encaminhei, outros por e-mail, então foi muito, muito bacana, assim, até depois, né? Então, a pesquisa, assim, desde o início até a sua finalização, ela foi gloriosa, vou falar assim para você, né? Tem dificuldades? Tem. Sim, Mas, assim, nada que a gente não tenha um jogo de cintura para resolver, né? Então, assim, se eu não podia entrevistá-lo pessoalmente como eu gostaria, nós fizemos por videoconferência, né? Então, assim, casos de pessoas que eu tinha agendado a entrevista, a pessoa pegou Covid, então atrasou. São as intercorrências naturais da vida, né? Eu li lá que você, na segunda parte da sua pesquisa, que você entrevistou instituições de suporte, né, e o tal dos operadores também. Você teve alguma dificuldade da aceitação, não foi isso que você estava explicando lá? Eles estavam com o pé atrás de falar, não era isso? Sim, foi porque eles me explicaram, né? Olha, porque eu garanti, né? Sigilo, dei minha palavra de que não divulgaria ali os nomes, né? Nem as informações assim que são mais críticas, né? Aí eles falaram, olha, mesmo assim, a gente teve um problema com outro doutorando de uma outra instituição que veio aqui e falou a mesma coisa que você. Só que ele foi lá e divulgou o nome, faturamento e dados assim muito importantes que ocasionaram até assaltos, né? Então, assim, eles não queriam me dar. Então, foi com muito sacrifício essa busca, né, desse questionário, né? Mas assim, eu fui, comprometi, assinei termo, né? Coloquei à disposição, então assim, Agora, firmei um compromisso, né? Agora, eu lendo o seu trabalho, né, dentre os elementos do que você chama de ecossistema de inovação, no caso, a universidade, empreendedor, capital de investimento, força de trabalho, rede social, profissional, ambiente de negócio, qualidade de vida, né, você deu um certo destaque à academia, né, no caso, a universidade. Em que a academia contribui nesse universo todo? Lá tem várias universidades, mas assim, aquela que é principal, a Exalc, né, que é a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, né? Então ela foi criada lá em 1910 e eles foram desenvolvendo e crescendo e depois foram agregados à USP. Então ela tem assim uma importância muito grande. Então assim, várias pessoas que eu conversei são egressos da instituição. Então são proprietários de empresa, startups. Então você vê ali um transbordamento mesmo de conhecimento, né, para fora dos muros ali acadêmicos. E também eles têm a Exalctech, que é a incubadora tecnológica da própria universidade, que eles fazem a ideia do negócio, ou de uma tese, ou de um mestrado, ou mesmo da graduação, eles conseguem transformar isso em um negócio, uma empresa, né? Então é bem interessante. E eles têm também o Parque Tecnológico localizado lá, que não é da Exalc, é da
cooperativa de cana, né, de plantadores de cana, só que eles também têm essa parte de desenvolver negócios, e eles têm uma relação muito forte entre eles, né, tanto do cowork, que é também de particular, que é do José Tomé lá, como também do Parque Tecnológico e da Exalc. Então você vê ali um transbordamento muito grande, então você vê docentes, pesquisas que viram negócios, discentes, então essa inovação é muito forte, né, nesses relacionamentos mesmo, fora de muro mesmo, trazendo a pesquisa para ser aplicada mesmo, né, e criar um negócio. Eu achei bem interessante. Você afirma que as universidades são geradoras e disseminadoras do conhecimento, formadoras de mão de obra qualificada e ainda partícipe de projetos de pesquisa, né, que são processos reforçados por meio de interações, intercâmbios entre a academia e o setor produtivo. Aí eu pergunto para vocês, em tempos em que a ciência foi tão criticada, né, nos últimos 3 anos aí da pandemia, né, empobrecida também com corte de financiamento de pesquisa, né, você acha que a gente pode voltar a ser otimista quanto ao papel da universidade? Eu sou sempre otimista, porque primeiro também a universidade ela traz ali o conhecimento, ela traz um subsídio até para desenvolvimento do país, né? Então, quando você vê ali a Exalc, você fala assim, agronegócio, agricultura, algo tão primário, né? Tão precário, e quando você chega lá, é um ecossistema super inovador, tecnológico, assim, que eles fazem interações até com o exterior, né, fornecendo ali maquinários, pesquisa, então você vê que a universidade traz muito, né, essa interação é muito importante, até para o desenvolvimento econômico do país, né, da nossa agricultura com um profissionalismo diferenciado, né, uma tecnologia, uma coisa apurada. Eu sou muito otimista com relação a isso, eu acho que a gente só tem a ganhar, né, quando a gente traz esse conhecimento da universidade para fora do campo, né? Assim como, por exemplo, eu fiz parte da USCS como discente da doutorado, eu consegui trazer para eles algo que eles estavam precisando, né? Então, acho que eu contribuí também, não só para a academia com conhecimento, né? Mas também trouxe para eles e levei para eles, depois mesmo da defesa, as contribuições do meu trabalho. Então, acho que eles vão poder utilizar isso. E uma coisa muito legal é que, inclusive, um rapaz do Itamaraty, que eu não me lembro o nome agora, ele pediu permissão para que divulgasse a minha tese para os colegas dele, que trabalham com agronegócio a nível de política federal. Então, quer dizer, é uma contribuição que a gente faz que a gente fica muito contente, né? Então, isso também eu ia lhe perguntar, porque na tua tese, né, você dá um destaque especial pelos achados da comunicação, né, teve até sugestões da criação de comunicação de um sistema oficial, né, de comunicação entre eles, né, e você falou e mostrou que a comunicação informal foi meio que o carro-chefe para fazer todo esse mecanismo girar, né? E, por fim, você acabou de dizer, e isso não estava escrito, porque você não tinha feito ainda, a tal da devolutiva, né? Você teve aí, abrindo parênteses, né? Tem pesquisador que acha que o seu trabalho de pesquisa termina na banca, e na verdade não. As pessoas que contribuíram para que aquilo virasse uma tese gostariam de saber o final da história. E você teve esse cuidado, né, de dar o retorno para eles. A devolutiva foi, assim, é claro que você deu o exemplo do Itamaraty aí, né? Assim, mas por parte deles, das 3 pessoas que você citou o nome aí, eles chegaram a ler, deram um retorno para você, acharam o trabalho interessante? Como é que foi isso? O Matheus Mondin, que é o professor, né, lá da Exalc, ele pediu a tese encadernada. Eu mandei encadernar, em capa dura, toda bonitinha, mandei para ele. Ele falou: olha, eu vou ler com muito carinho e vou colocar na minha prateleira aqui, né? Porque todo mundo que fala sobre aqui, eu tenho muito carinho, né? Pelo ecossistema. Só que assim, ele não me deu retorno depois, mas teve vários outros que mandaram e-mail, agradeceram, né? Então foi bem legal assim a recepção, né, deles, né? E também uma coisa que eu achei interessante lá, que não tem assim uma governança centralizada, não tem assim, olha, a Exalc manda no ecossistema, ou a cooperativa, ou o Parque Tecnológico, não. Eles não gostam dessa questão de governança centralizada, então eu achei isso muito interessante, porque aí os atores do ecossistema, os integrantes, eles conseguem contribuir muito, né? Porque todos são ouvidos, todos participam, eu achei isso muito bacana também. Tal da comunicação horizontal, né? Parece que está todo mundo junto, né? Não tem destaque, isso aí. É bem colaborativo, né? Aparentemente. Bem colaborativo. Bem ecossistema mesmo, né? Onde um integrante atua junto com o outro, né? Bem ecossistema. E como é que foi a tua experiência de doutorado? Já que você chegou com uma ideia, ou não chegou com uma ideia,
ideia, né? Você se apropriou do tema do comecinho, chegou no final. Como é que foi essa experiência desses, acho que 4 anos, né, de doutorado para você? Em que a Glaucia melhorou nessa história toda, né? Nossa, a Glaucia melhorou em todos os sentidos, né? Porque assim, quando eu entrei no doutorado, apesar de já ter passado pelo mestrado, é diferente, né? Você aperfeiçoa suas técnicas de pesquisa. E o que eu achei muito bom da USCS é que desde o início ela te dá ferramentas, né? Então ela faz ali a semana formativa, então eu participei dos cursos todos que eles fizeram, né? Então o uso de ferramentas de pesquisa, Dinamotech, Web of Science e vários outros, né? O uso do Word mesmo, Excel, até isso usa, né? Eles dão um curso para a gente aperfeiçoar. Então isso para mim me ajudou bastante, principalmente na hora que eu vou fazer aquela pesquisa bibliométrica mais robusta, eu tive bastante ferramenta que a USCS me deu, né? Então isso me ajudou muito. E o relacionamento, né, com os colegas, com os professores da USCS, assim, porque a USCS ela é um ambiente, assim, mais, eu acho que de mais integração. Eu fiz o mestrado em outra instituição maior, então as pessoas não tinham tanta integração, então um não ajudava tanto o outro, a gente fazia um trabalho muito individual, muito duro, muito difícil. E já na USCS, não, eu tive colegas maravilhosos, que a gente dividia ali na sala as nossas agruras, as nossas felicidades, nossas vitórias, fracassos, né? Porque uma pesquisa tem o lado bom e o lado ruim, tem a dificuldade, tem a facilidade, então um ajuda o outro, fala assim, olha, vai por aqui, faz ali, lê, né? Então isso foi muito bacana, assim, a USCS me ajudou bastante. E eu percebi que eu assim, consegui ter uma visão mais crítica até, né, da pesquisa, quando eu leio um artigo, quando eu participo de um congresso. Então, essa formação, ela é tão valiosa que ninguém tira da gente, né? Então, é um prêmio que eu recebi. Eu falo assim que a USCS está no meu coração, né? Bom, e como pergunta aqui final, vem o famoso, e agora? E agora eu quero aprofundar, continuar. Tanto é que eu conversei com a minha orientadora, que era a professora Isabel, que é um amor de pessoa, né? Então a gente já até escreveu um capítulo esse ano, né? Apesar de eu já ter saído da USCS o ano passado, a gente mantém esse relacionamento, eu mantenho com colegas também, né? Para escrever artigos, e escrevemos até um capítulo para uma revista exterior, né? Internacional. Então, assim, a gente continua pesquisando e desperta na gente essa vontade, né? Vontade de ler mais, de aprender mais, de escrever mais. Eu acho que isso é tudo de bom, né? E que eu puder também passar, ensinar, colaborar, eu também participo, né? Então, acho que isso é muito importante. Não é só aprender, né? A gente também aprende para poder ensinar, né? Eu acho que essa é a parte mais gostosa, né? Dizem que conhecimento e amor, se a gente não divide, a gente não multiplica, né? Então, é isso. Verdade. Obrigado, Glaucia, pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho, tá? E sucesso aí no que virá para você, tá? Obrigada. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.